Olá pessoal, nós vamos agora fazer nossa primeira classe Java, tá? Eu gostaria de comentar com vocês alguns conceitos básicos da programação orientada a objetos, que é diferente da programação estruturada que a gente estava acostumado no período passado, quando vimos Python, né? Vamos olhar aqui no quadro. Quando a gente programa em Python, ou numa linguagem estruturada, os nossos programas e a nossa forma de pensar, ela tende a seguir assim, um conjunto de passos. Tá? Os programas eles têm início, tem meio e tem o fim, tá certo? Nada impede que, claro, nesse e-mail você tenha laços, tá? Você tenha invocação de funções, tá certo? Mas todo programa, a gente pensa nos programas como receitas de bolo, né? Então, eu quero cadastrar aluno. Então, se eu quero cadastrar o aluno, eu vou ler as informações do aluno, eu vou processar, né, essas informações, vou gravar no arquivo se for preciso, e aí vou concluir o meu programa. Tá certo? Então, em geral, é assim que a gente pensa o desenvolvimento de software. Tá? Quando a gente fala de orientação a objetos, a situação é um pouco diferente. Tá? Os nossos sistemas eles tendem a refletir a organização das coisas, como elas são. Como assim, Rodrigo? É o seguinte: quando você acorda de manhã e pensa no que vai fazer ao longo do dia, você pensa em termos de tarefas, né? Bem, vou levantar, vou tomar café, vou ao supermercado, ou vou à padaria, comprar pão, compro pão, chego em casa, esquento o pão, boto o queijo, como. Então, é um conjunto de passos, né? Mas o mundo, na verdade, ele não é um conjunto de passos. O mundo é orientado a objetos, né? Ou seja, é um conjunto de objetos que se comunicam entre si. Então, se a gente pensar nas nossas, digamos, nessa rotina inicial, de forma orientada a objetos, a gente tem que pensar diferente. A gente tem que pensar que você é um objeto, tá? Que acorda de manhã e agora o seu estado é acordado, tá? E de repente você sente fome, e aí para comer você precisa pegar comida, e de repente você olha o objeto geladeira e verifica quais são os objetos que tem dentro desse objeto geladeira. Um objeto que está lá é o leite, né? E não tem pão, certo? Então você busca entre os objetos contidos no objeto geladeira se existe o objeto pão. E aí, não tendo pão, você sai do seu objeto casa, que você estava dentro, né? Se dirige a um objeto padaria, que tem uma coleção de produtos para vender. Entre os produtos para vender, tem o objeto pão. Então, assim, parece meio louco conversar assim, né? Mas é assim que se programa em Java, tá? Ou numa linguagem orientada a objetos. Se a gente pensar num sistema de controle de vendas de produtos, né? Eu quero desenvolver um software para padaria. Então, quais são as entidades do meu sistema? Eu tenho, digamos, o produto, o pro, perdão, eu tenho o produto, tá? Esse produto, se eu quiser fazer uma venda, eu tenho que colocar isso numa venda, ok? Em algum lugar eu tenho um estoque. Esse aqui é um modelo simples, bem alto nível, tá certo, pessoal? Então o estoque tem um monte de produtos, tá? Uma venda pode conter vários produtos. O produto tem uma característica que é o código desse produto, o nome do produto, o preço do produto, tá? Enfim, observe que são várias entidades que se comunicam, tá? Entre si, trocam mensagens, têm características, ok? É assim que funciona, tá? Mas vamos ver um pouco na prática isso, tá? Vamos pensar que eu tenho uma entidade aqui que é um ser humano, tá? Ou a entidade pessoa. Pessoa, tá? E vamos pensar aqui comigo. Quais são as características de uma pessoa?
né? Quais são as características de uma pessoa? Você pode olhar assim e me dizer, bem, uma pessoa tem altura, tem peso, tem sexo, tem idade, data de nascimento, né? Uma pessoa, bem, tem a cor do cabelo, enfim. Então, assim, a gente pode pensar em pessoa com infinitas características, tá? Só que nós temos que pensar nessa entidade como uma e que é, né, uma abstração da vida real, né? Porque quando a gente lida com o sistema, a gente não está lidando com a pessoa. Eu pego um ser humano e coloco lá no sistema, né? Não, não é assim. A gente coloca uma representação da pessoa, ou seja, é uma abstração ou um modelo da pessoa. Aqui no meu desenho, se você observar, esse desenho representa uma pessoa. Por quê? Porque ele exprime as características, ou pelo menos tenta, né, pessoal? Ele exprime algumas características básicas de um ser humano. Bem, um ser humano é alguma coisa que tem duas pernas, dois braços, né? Uma cabeça, dois olhos, um nariz, uma boca, enfim. E aqui ele está em pé, tá? Eu poderia, em outro momento, dizer que isso aqui é a representação de um macaco também, né? Basta colocar duas orelhas assim. Enfim, então, as entidades, elas possuem características e possuem comportamentos. E as características da entidade vão depender de que sistema eu estou desenvolvendo, né? Então, vamos ver. Uma pessoa em um sistema médico, ela possui algumas características diferentes de uma pessoa num sistema de controle acadêmico. Concorda comigo? Né? Num sistema de, digamos, prontuário médico, eu preciso de características como peso, tá? Idade, altura, né? Índice glicêmico, sei lá, tipo sanguíneo, né? Então são coisas ou características que são úteis para uma entidade pessoa, que no caso de um sistema médico a gente pode chamar de paciente, né? Já se eu tenho essa pessoa, essa mesma pessoa, num sistema de controle acadêmico, então ela já tem uma característica de estudante, ou professor, né, ou técnico administrativo, enfim. Então, uma pessoa aluno, ela tem matrícula, tem nome, tem idade, tá? Não interessa para um sistema de controle acadêmico o peso da pessoa, tá? Não interessa para um sistema de controle acadêmico qual é a cor do cabelo da pessoa, tá certo? Então, as características dessas entidades vão depender de onde, ou seja, de que tipo de sistema eu estou trabalhando, tá legal? Mas vamos lá. Então, o que a gente faz em Java nós temos uma ferramenta, tá, da linguagem orientada a objetos, que é a capacidade de especificar no sistema as entidades que nós vamos utilizar. Tá? Preste atenção nisso. Tá? O nome dessa especificação é a classe. Ok? Nós chamamos de classe. Então, se eu quero uma pessoa, né, num sistema, eu vou criar uma classe, eu vou especificar para o sistema o que é para o sistema uma pessoa, tá bom? Vamos fazer isso? Deixa eu abrir aqui o Eclipse para vocês. Nós vamos usar o Eclipse, tá? Que é uma IDE. E aí o Eclipse você baixa lá no endereço eclipse.org, tá? Deixa eu abrir aqui o navegador, fica bem fácil de vocês encontrarem. Vou pesquisar aqui, ó, download Eclipse IDE, tá? É só buscar assim no Google e vai ser o primeiro resultado que ele vai lhe mostrar, ó, eclipse.org/downloads, tá vendo? Então você escolhe aí a versão, tá? No caso aqui é a versão Neon, é a última, tá? Enfim. Então você instala isso, quando executa o Eclipse, ele pergunta onde é o Workspace. O que é o Workspace? É um diretório dentro do seu computador, que é a sua área de trabalho, é o lugar onde os seus projetos Java vão ficar localizados. Clica OK, a gente espera ele carregar, tá? Se você quiser usar o NetBeans, você pode usar também, tá? Agora eu uso o Eclipse por tradição mesmo, tá? Então vamos lá. Quando você abre o Eclipse, você pode criar projetos, tá? Então eu vou criar aqui um novo projeto, então File New,
Java Project. Se por acaso no seu Eclipse essa opção não estiver explícita aqui, você pode clicar aqui, ó, Project, New Project, e vai ser a primeira opção, Java Project, que é um projeto Java simples, tá? Digite o nome do projeto, então, sei lá, exemplo, aluno, é o meu projeto. Observe que esse projeto vai estar dentro do diretório Workspace, tá? Eu escolho a versão de Java que eu quero usar, bem, eu estou usando a 8, tá? E Finish. Depois a gente entra mais detalhes no Eclipse. Uma vez criado o projeto, essa é a pasta que vai conter, essa pasta SRC é a pasta que vai conter nossas classes, tá? Então eu vou criar a classe aluno. Então File, ou na verdade eu clico com o botão direito aqui em SRC, clico New e New Class. Okay? E aí, bem, vou criar aqui, aluno. Finish. Olha só que legal. Então, o Eclipse automaticamente criou para mim o arquivo aluno.java e a classe, definiu a classe aluno. Lembrem-se que o nome da classe tem que ser igual ao nome do arquivo, tá? Nomes de classes sempre iniciando com letra maiúscula, ok? Então, public class aluno, abre chave, fecha chave. Vamos definir aqui algumas características básicas do aluno. Um aluno, para mim, como a gente está tratando de um sistema de controle acadêmico, ele é uma coisa que tem nome, então string, nome. Tá? Então eu acabei de definir um atributo de aluno, que é uma característica de aluno, que ele possui um nome, e esse nome é de que tipo, pessoal? Do tipo string, tá? Ou seja, é um texto, né? O nome vai ser um texto. Pode ter idade, então int, eu estou usando o tipo primitivo int, idade. Tá? Que mais? Matrícula, string, matrícula. Tá? Lembrem-se, por que, professor, você não está usando matrícula como inteiro? Porque matrícula, apesar de ser um número, é apenas um identificador do aluno. Tá? Se você não vai fazer operações matemáticas com o número, então defina ela como string, principalmente se for identificação de aluno. Então, CPF. Nunca use inteiro para guardar CPF no seu sistema. Use sempre strings, tá bom? Porque eu não vou somar matrículas, eu não vou dividir matrículas, né? Eu vou simplesmente identificar o aluno através desta matrícula. Então, olha só. Bem, opa, vamos lá. Olha só, o meu Eclipse, ele me ajudou, né? E essa é a função de uma IDE, tá? Que é uma ferramenta para desenvolvimento, tá? Ele me ajudou porque ele já criou a classe aluno, para mim, o arquivo, definiu aqui a classe, e automaticamente ele compila essa classe. Tá? Então, ao usar o Eclipse, você não precisa ficar se preocupando em fazer o JavaC para estar compilando tudo. Tá legal? Então, você não precisa ficar usando o JavaC para estar compilando tudo. Tá legal? Vamos lá. Eu gosto de mostrar isso aqui, tá? Porque é para vocês nunca perderem o contato com a realidade, né? Então, a gente está aqui com o Eclipse dentro, e no projeto, vamos ver onde é que está esse negócio. Ó. CD Workspace, tá vendo? dir, CD exemplo aluno, olha lá, dir, tá vendo? E aqui está o diretório bin e o diretório src, cd src dir, olha aqui o nosso arquivo, aluno.java, que é esse aluno.java que a gente abriu. Tá bom? E onde é que está o .class, professor? Bem, o Eclipse nos ajuda e cria um diretório chamado bin. Esse nome bin e o nome src é bem comum, tá certo, pessoal? Em geral, src de source, né? Ou seja, fonte, código-fonte, e bin de binary, ou seja, dos binários, tá certo? Então, se a gente olhar aqui, tá aqui, ó, aluno.class, ok? Vamos voltar lá para a nossa ideia. Eu quis mostrar aqui o prompt de comando, que é para você ver como é que é na vida real. Não se iluda que o Eclipse está fazendo magia. Não, ele está apenas usando o Java, usando o JavaC, tá? Só que é uma ferramenta de produtividade, tá bom? Está facilitando nossa programação em Java, ok?
Vamos voltar. Então, aqui estamos com nossa classe aluno. Então, nós acabamos de definir no nosso sistema o que é um aluno. Tá? Então, um aluno é um troço que tem nome, idade e matrícula. Então, se eu jogo essa classe no chão, ela não faz nada. Né? Eu apenas especifiquei, eu disse no meu sistema, que um aluno é algo que tem essas 3 características. Agora a gente tem que fazer um programa, usar essa classe. Tá bom? Vamos lá? Então, em Java, tudo é classe. Tá? Até o nosso programa é uma classe. Então, file, new, class. Então, digamos, vou chamar aqui de meu programa. Então, gerente, aluno. Tá? Estou chamando esse nome aí. Ok? Finish. Então, essa classe, ela vai ser uma classe executável. Ou seja, eu posso executá-la. Então, ela vai executar um algoritmo. Tá bom? E para ser uma classe executável, ela precisa conter um método chamado método main. Tá? Não se assustem muito com esse código, vocês vão aprender cada palavrinha daqui em breve. Tá? Então, public static void main string args. Ok? Então, esse é o main, ou seja, esse método define o ponto de início do programa. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Bem, vamos criar alunos, né? Então, se eu quero um programa que cadastra alunos, um aluno, lê informações do teclado, digamos assim, e crie instâncias de aluno. Então, vamos criar um aluno aqui. Aluno João é igual a new aluno. Olha o que aconteceu agora, pessoal. Nós acabamos de fazer nascer um aluno. Tá? Nós fizemos new de aluno e esse aluno, ou seja, esse tipo, né, essa instância, nós chamamos esse novo aluno aqui de instância, ou seja, é um objeto da classe aluno, ou seja, do tipo aluno. Tá? Não se esqueçam, vale uma reflexão, vamos olhar aqui no quadro. Lembram lá quando a gente falou que os valores que nós manipulamos nos nossos programas ficam armazenados na memória, não é isso? Por exemplo, se eu faço, lembram lá em Python, né? Sei lá, idade, vamos lá, idade igual a 20, tá? Então, o que significa isso? Significa que o valor 20 está armazenado na memória e eu tenho uma variável idade que referencia essa posição de memória, tá? Em Java, a variável ela tem um tipo pré-definido, então int idade igual a 20, ponto e vírgula, tá? Então nós estamos definindo que a variável idade referencia o valor 20 que está armazenado na memória, tá bom? Quando a gente instancia uma classe, então quando a gente faz aluno j igual a new aluno, ponto e vírgula, o que está acontecendo aqui? Eu estou organizando um lugar da memória para guardar o que? Um aluno. E eu estou usando a variável j para representar este aluno. E o que é um aluno? Bem, eu especifiquei, lembra lá? Um aluno é algo que tem nome, não é isso? Idade e matrícula. Ok? Então Java já guarda um espaçozinho na memória para guardar todos os atributos, né, todas as informações referentes a este aluno específico, que é o aluno J. Vamos lá? Então, voltando aqui para a tela, vamos dar um nome para João. Então, João, lembra? João é uma variável, né? Então, João, ponto, nome, olha só, é igual a, abre aspas, João da Silva, ok? Olha que interessante. Então, na hora que eu fiz isso, eu disse o quê? Eu disse que o atributo nome, ou seja, a característica nome dessa instância, João, repetindo, João, eu botei o nome aqui apenas, é uma variável qualquer, podia ser Jó, né?
jo.nome, tá bom? Então, jo.nome igual a João da Silva. Ou seja, o atributo nome desta instância é igual a João da Silva. Vamos voltar lá para a tela? Olha aqui na tela. Ou seja, para essa instância, tá? O nome recebeu o valor, o quê? João da Silva. Lá. Enfim, blá, blá, blá. Esqueça uma letra aqui, tá bom? Mas é este valor que essa variável está armazenando. Vamos criar outra instância? Vamos. Aluno S é igual a new aluno. O aluno S, veja, S é uma variável de que tipo, pessoal? De que tipo é a variável S? Variável do tipo aluno, tá? Então, S.nome vai ser igual a, bem, vamos lá, Zuilma, tá certo? A nossa famosa Zuilma, ok? Então, vamos olhar lá para a tela. Então, o que a gente acabou de fazer? S é uma variável, quer dizer, organizamos um espaço na memória lá para armazenar um novo aluno. E qual é a variável que está apontando para esse aluno, ou seja, que está referenciando esse aluno? Variável S. E eu acabei de dizer que o nome dessa instância é igual a Zuilma. Olha só, opa, Zuilma. Tá? Então, olha só que interessante, tá? Veja a diferença entre classe e instância, né? O que é a classe? A classe foi a especificação, olha lá o aluno, a especificação do que é um aluno. A instância já é o aluno em si, tá certo? Ou seja, veja que eu tenho duas instâncias aqui, voltando lá para o quadro, eu tenho duas instâncias, a instância J, no meu exemplo do quadro, e a instância S, tá? Que possuem as mesmas características, ou seja, nome, idade e matrícula, mas os valores do nome, da idade e da matrícula são diferentes. Tá? Então isso é que é interessante. Tá bom, pessoal? Mas vamos então montar um aluno de uma forma mais legal, tá? Vamos ler a informação da tela. Agora eu vou programar. Bem, uma forma interessante da gente ler informações do teclado é usando uma ferramentazinha de swing, tá? Uma telinha para leitura de informações do usuário. Vamos lá, deixa eu mostrar logo na prática, fica mais fácil do que explicar, tá? Então, por exemplo, string, bem, jo.nome vai ser igual a jOptionPaint. jOptionPaint é uma classe, só que é uma classe que já vem com Java. Se já vem com Java, eu tenho que importar, tá bom? Então, de outro pacote. Depois eu explico isso. Por enquanto, usem do jeito que está aqui. Import JavaX swing jOptionPaint. Então, jo.nome igual a jOptionPaint show input dialog. Olha que coisa legal. Vamos, Eclipse, me ajuda. Show input dialog. Pronto. Digite o nome do aluno. 2 pontos. Tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? A variável nome, que é o atributo nome da instância jo, que é o que? Aluno. Esse nome vai receber o valor, tá? Desse jOptionPaint, do input dialog. Ou seja, vai aparecer uma telinha pedindo esse nome. Vamos rodar para vocês verem logo como é que funciona. Para executar a classe, veja como é uma classe executável, porque tem um método main, a gente clica com o botão direito e faz run as, e aí Java Application. Olha aí, tá? Olha que bonitinho, né? Nome do aluno, e aí você digita aqui o nome do aluno, sei lá, Zoroastro, ok? Aperta OK, e esse valor Zoroastro vai ser atribuído à variável nome. Agora, claro, eu não mandei imprimir nada, ele não imprimiu nada na tela. Né? Vamos para a gente ver como é. Vamos fazer isso para a gente ver como fica bacana. Jo.nome. Então, system.out.print
ln, nome digitado, mais jo.nome. Olha que bacana. Tá? O que nós estamos fazendo aqui? Nós criamos uma instância de aluno, atribuímos o nome deste aluno à informação que nós recebemos pela janelinha, né, o Show Input Dialog, e estamos imprimindo o nome que foi digitado. Tá? É um programinha simples, mas dá para aprender um bocado de coisa. Vamos rodar? Nome do aluno, vamos lá. Bem, Zebedeu, ok? E aí, nome digitado, Zebedeu, tá bom? Bem, vamos ficar por aqui, tá? Execute esse programa em casa, faça, né? Repita, copie exatamente o que eu fiz, coloque para executar no seu computador e comece a brincar, tá? Crie outros atributos, tente atribuir a idade, enfim, dá teus pulos aí para poder aprender melhor essa questão exercitar a criação de classes, tá bom? E aí nós veremos em breve mais conteúdo relacionado aos tipos, vamos ver vários tipos de variáveis, tipos complexos, herança, polimorfismo, ou seja, a gente tem todo um universo de Java pela frente. Tá legal, pessoal? Vou ficar por aqui, nos vemos no próximo vídeo.